Bem, eu considero ajudar você a entender um pouco mais sobre um assunto em específico. Sabe qual é ele? O assunto é visibilidade. Visibilidade é algo extremamente importante para qualquer pessoa que está dentro do mercado de trabalho e que precisa se demonstrar, se expor para o mercado para conseguir algo que é a sua chance de brilhar. É assim que eu chamo junto com os meus alunos. A gente chama de a nossa chance de brilhar. Então veja, você consegue a visibilidade e a visibilidade te dá a oportunidade de que as pessoas consigam contemplar você. Eu falei as pessoas, só que a melhor forma de falar é que as empresas consigam contemplar você. Ou seja, as empresas vão ver você, vão saber sobre você, você vai entrar no radar das empresas. E uma vez que isso acontece, você tem então a sua oportunidade de conseguir ir lá e demonstrar que você é a pessoa certa para cada determinada vaga, para cada determinada posição que a empresa está propondo. Entendeu a ideia? Então, é sobre visibilidade o que a gente vai falar aqui hoje. Visibilidade é algo que nos dias de hoje é considerado, vamos dizer assim, formado através de recursos muito diferentes dos recursos que a gente tinha lá atrás. Aquele jeito de ganhar visibilidade lá do passado mudou bastante. Hoje em dia, a gente tem ferramentas que são ferramentas sensacionais para ajudar você a ganhar a visibilidade que você precisa dentro do mercado de trabalho. Uma delas, o LinkedIn. LinkedIn é uma rede social, mas uma rede social profissional. E ela é acessada através de site ou de aplicativo. Ou seja, você pode acessar o linkedin.com. E aí, para as pessoas que estiverem aí assistindo agora e puderem deixar nos comentários aí o termo, né? linkedin.com. Ou você pode instalar o aplicativo do LinkedIn no seu celular. Então você vai lá no seu celular, abre lá a sua loja de aplicativos e digita LinkedIn. E você consegue então baixar o LinkedIn e conseguir fazer o uso dele. Para que você possa usar o LinkedIn, você tem que criar uma conta. Você cria gratuitamente. Nessa conta você coloca a sua foto, coloca o seu nome e ao invés de colocar características como hobby ou como tipo de música favorito, que é o que você colocaria em redes sociais como o Instagram ou como o Facebook, no LinkedIn o que você vai colocar na verdade é qual é a empresa que você trabalha, qual é a empresa que você trabalhou, quais são suas experiências, quais são suas habilidades principais, quais são os cursos que você fez, as escolas que você estudou e assim sucessivamente. Por quê? Porque o LinkedIn é o seu currículo do passado, entendeu? Aí você não precisa mais imprimir 300, como eu fazia lá atrás. Você não precisa nem imprimir, na verdade. Você não precisa nem pensar na estrutura física do seu currículo. O que você precisa pensar é no conteúdo que você vai colocar lá dentro. Que essa é a primeira dica de hoje. Você pode já anotar aí, primeira dica relacionada especificamente ao ponto de hoje, que é: pense e estruture o conteúdo do seu LinkedIn de maneira a ganhar visibilidade. Pense e estruture o conteúdo do seu LinkedIn de modo a ganhar visibilidade. Por que isso? Porque tem gente que abre o LinkedIn e só coloca lá informações básicas e acha que isso é ganhar visibilidade. Isso não é ganhar visibilidade. Talvez o seu perfil no LinkedIn fique lá parado por anos, sem que ninguém nem saiba, sendo que ninguém ao menos saiba da sua existência. Por quê? Porque, volto a dizer, o conteúdo que você coloca lá dentro tem que ser um conteúdo muito, 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 muito chamativo para realmente trazer para você a visibilidade que você precisa. Beleza? Show de bola. Júlio, LinkedIn, entendi. Quais são aí as suas dicas que eu poderia então usar no meu LinkedIn para que hoje eu fizesse a mudança e amanhã eu já conseguisse começar a sentir um pouco mais aí de quais são os benefícios de realmente estruturar um LinkedIn de maneira satisfatória? Beleza. Anotem aí, são 3 dicas que eu vou te dar, tá bom? Primeira dica. A primeira dica está relacionada ao seu papel. Quando você vai lá no LinkedIn, que você está criando a sua conta, você tem que colocar qual que é o seu nome e você tem que colocar qual que é o seu papel atual.
O papel atual é qual a sua profissão. Por exemplo, você pode ser um testador, você pode ser uma QA. Esses são os papéis. Você pode ser, hoje em dia, uma analista de marketing. Você pode ser uma analista de suporte. Você pode ser uma veterinária. Você pode ser uma médica. Eu não sei quem vocês são. Você vai ter que colocar lá qual que é o seu papel atual. Beleza? Beleza. Show de bola. Quando a gente fala sobre testes de qualidade de software, a gente tem muitos papéis dentro da disciplina de testes. Vou te dar um exemplo. A gente tem um papel que é o testador. A gente tem um outro papel que é o analista de testes. A gente tem um outro papel que é o líder de testes. A gente tem um outro papel que é o automatizador de testes. E todos esses estão relacionados a um modelo de trabalho que é conhecido dentro da engenharia de software como modelo cascata. Tem um outro modelo que é um modelo ágil. Nesse modelo a gente tem lá uma mudança. Ao invés de ter esses vários papéis, acaba por ter apenas um papel que é o QA, e além dele tem lá um QA Lead. Em algumas empresas muito grandes e organizadas, eles têm um papel de gestão, que é o QA Manager, que é a gerente de QA. Em algumas organizações extremamente grandes, eles têm diretor de QA. Então, se você depois for pensar em empresas que são realmente grandes, tem até uma diretoria de qualidade e testes de software. Beleza? Beleza. Como existem essas diversas variações, quando você vai pro LinkedIn para pesquisar vagas, você vai perceber que vão ter muitas vagas com nomes distintos. Então, você tem uma vaga para testador, uma vaga para analista de teste, uma vaga para analista de qualidade, uma vaga para qualquer um desses três que eu falei agora, mas em inglês, porque isso também é muito comum aqui no Brasil. Ao invés de colocar um nome em português da vaga, coloca o nome em inglês. Então você vai lá e tem um mar de vagas e cada uma delas tem uma definição diferente do nome do papel. Eu acredito muito em uma abordagem que é a seguinte: se você quer ganhar visibilidade dentro do mercado de trabalho, você tem que saber como é que os recrutadores estão expondo suas vagas. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem 10 vagas abertas para testes, tá bom? Então tem lá uma para testador, uma para QA e outras 8 para QA, para analista de QA. Entendeu? Então tem lá uma QA, outra testador e outras 8 chamadas analista de QA. Então, nesse caso aqui, segundo essa minha crença, se eu, na hora de criar o meu LinkedIn, sendo QA, eu colocar lá Júlio de Lima, cargo QA, os recrutadores que estão expondo suas vagas ao tentar procurar por alguém para preencher suas vagas, ele não vai procurar por QA apenas. Ele vai querer procurar para fazer, né, para casar exatamente com o que ele está anunciando. Então, se a gente tem lá 8 recrutadores que estão anunciando vagas para analista de QA, quando eles quiserem procurar alguém no LinkedIn para preencher essas vagas, eles vão procurar por analista de QA. Eles não vão procurar só por QA. Entendeu aqui a ideia? Logo, segundo essa minha teoria, quando você quer ganhar visibilidade no mercado, você ajusta o seu papel para aquilo que as empresas estão procurando. Então vamos voltar a esse exemplo das 10 vagas. 10 vagas, 8 está falando lá que procura por analista de QA. Eu abro as 8 ou parte das 8 e analiso o que é que elas pedem. E eu consigo ver que existe um padrãozinho que diz que precisa de ter 5 habilidades. E eu consigo ver em mim essas 5 habilidades. Logo, eu vou lá e mudo o meu papel para analista de QA. Por quê? Porque eu tenho essas habilidades. Entendeu a ideia? Beleza. Fiz isso? Fiz. Quando esses recrutadores que anunciaram essas 8 vagas forem procurar por alguém para preencher aquelas determinadas vagas,
ele ou ela vai digitar na lista de QA e bum, vai encontrar eu como sendo um dos primeiros. Entendeu a ideia? Então você precisa olhar o mercado, estudar o mercado, mudar o seu papel para se adequar àquilo. Daí você fala assim, Júlio, é o seguinte, entendi agora. Muito bom, cara. Mas olha só, Júlio, eu queria então agora, quer dizer que agora então eu vou ter que ir lá e pesquisar sobre quais são as vagas que estão abertas hoje? Eu digo para você não precisa, sabe por quê? Porque em meados de setembro, outubro do ano passado, eu fiz uma pesquisa. Então ela está super recente, tá? Ela está super recente. Eu vou fazer uma outra, novamente, provavelmente em setembro, outubro, mais uma para que a gente possa entender como é que está novamente o mercado, entendeu? Eu posso dizer para você assim que se você seguir essas dicas de 3 meses atrás, ainda vai dar muito bom, tá bom? Então, anota aí essa dica. Eu descobri, analisando 70 vagas abertas, né? Eu pesquisei essas 70 vagas por QA, e aí veio QA Analyst, QA Engineer, analista de QA, veio um monte de subcategorias do que é QA. E analisando essas 70 vagas, eu entendi que 46% delas eram vagas que estavam chamando o profissional de QA Analyst, em inglês Analyst, né? Então você coloca lá Analyst, QA Analyst, e aí você, né, naquela época que eu fiz essa pesquisa, 46% das vagas estavam buscando por QA Analyst. O que isso mostra para você? Mostra que se você quiser que uma grande fatia dos recrutadores encontrem você usa o cargo QA Analyst. Entendeu a ideia? Então essa é a primeira dica para você hoje, quanto à questão do LinkedIn. Lá no seu LinkedIn, coloque uma nomenclatura que casa com o que você faz, mas que casa com o que o mercado pede. E isso vai fazer com que você aumente assim, drasticamente a sua visibilidade. Entendeu? Então, primeiro ponto, modifique o seu nome. QA Analyst é um dos pontos aqui que eu já recomendo que você já faça amanhã mesmo, por exemplo. Tá bom? Então, é um bom exemplo. Júlio, hoje eu me chamo de QA Engineer, porque eu sinto que isso é mais colado com o que eu faço. QA Engineer foi o segundo termo mais procurado nessas vagas. Então, QA Analyst e QA Engineer são dois aí que se adequam, tá bom? Lembrando, dá uma olhadinha nas vagas que tem hoje em dia, tanto para QA Analyst quanto para QA Engineer, vê se você atende aos requisitos para que você possa colocar no seu papel, não simplesmente coloque lá e pronto, né? Júlio, é o seguinte, estou estudando com você, já assisti todos os seus vídeos, já fiz diversos eventos que você participou, mas ainda não consegui a minha primeira vaga. O que eu posso colocar lá? Você pode colocar uma coisa que os alunos meus e participantes de um evento que rolou 3 meses atrás fizeram e que foi sensacional, assim, foi fantástico. Eles passaram a colocar futuro ou futura espaço QA Analyst, entendeu? Então, futuro QA Analyst ou futura QA Analyst. Por que isso? Porque o recrutador procura por QA Analyst, encontra a pessoa e vê o futuro na frente, já sabe que é a pessoa que está querendo buscar a sua primeira oportunidade, né, como sendo um QA. Bacana, né? Essa ideia foi sensacional e repercutiu bem, assim, a gente conseguiu ter muitos recrutadores que realmente chegaram nessas pessoas e começaram a conversar com eles para que eles tivessem, então, a sua oportunidade de ir lá e brilhar, né? Então, uma boa dica aí para vocês. Segundo ponto super importante relacionado ao LinkedIn campeão. Faça um resumo bem completo. Lá no LinkedIn, quando você clica lá para criar sua conta, tem um lugar que você pode colocar um resumo. O resumo, você vai falar realmente um pouquinho mais sobre você, profissionalmente falando. Se você já tem experiência na área de testes, o que você faz? Coloca lá quais são as suas especialidades em teste de software, qual é a sua formação, quais são lá as informações que você considera importante sobre a formação da sua base técnica em testes de software. E eu também recomendo que você coloque alguns espaços, como por exemplo, ferramentas que eu conheço, metodologias que eu conheço, sabe? Coloca essas subdivisões e lá dentro você coloca quais são o nome das ferramentas que você teve acesso, ou dos processos, ou dos métodos que você conhece. Por quê? Porque quando o recrutador for procurar por QA Analyst,
e também for procurar lá por exemplo, uma ferramenta, JMeter, ele vai colocar lá JMeter e a palavra JMeter está no seu sumário. Então isso facilita a pesquisa para quem é recrutador. Então coloque isso também no seu sumário. Lembra de colocar, isso a gente chama de palavras-chave. Palavras-chave que representam você. Então quais são as ferramentas que você sabe? Menciona lá, entendeu? Separado por vírgula lá numa área, seçãozinha bonitinha lá do seu resumo, beleza? Ah, Júlio, eu sou novo, ainda estou aprendendo, ainda quero entrar, quero ganhar minha primeira oportunidade de visibilidade para que eu possa ir lá e brilhar. O que eu faço, Júlio? Faz o seguinte, você foi para o meu YouTube, assistiu um vídeo lá falando sobre, por exemplo, técnica de partição de equivalência, que é uma técnica de testes, bem simplória, mas que dá uma eficiência muito grande para os seus testes. Você assistiu o vídeo, treinou em casa várias vezes, pensou em outros exercícios, riscou em casa, vai lá no seu LinkedIn e coloca assim, o que estou aprendendo, lá nessa parte do sumário. E aí você coloca partição de equivalência. Por quê? Porque se você chegar numa entrevista, já tendo assistido, praticado em casa, fazendo lá vários exercícios, quando você chegar na entrevista, você também vai ser capaz de falar sobre aquilo. Então coloca que você está aprendendo sobre aquilo. Uma coisa muito importante é honestidade. No preenchimento do seu LinkedIn, seja honesto com você mesmo, Por que isso? Porque quando você chegar nos recrutadores, eles vão te fazer perguntas que são perguntas que estão relacionadas diretamente a tentar entender se você realmente tem aquele determinado conhecimento. Se você não tem, eles vão saber. Passar vergonha numa hora dessa, que era a hora para você brilhar, não faz o menor sentido. Entendeu? Então, no geral, não minta. Não minta. Se você está aprendendo, coloque, estou aprendendo. Se você não sabe, diga, eu não sei. Eu não sei. Eu literalmente fala, olha, você nessa vaga está pedindo 10 conhecimentos. Eu sei 3. Ah, e o conhecimento número 4? Ah, não sei. Esse eu não sei, né? E com certeza eu vou buscar para aprender. E principalmente se eu entrar aqui nessa posição, eu vou me esforçar o máximo que eu puder para conseguir aprender isso e ser realmente alguém aqui que vai somar dentro dessa empresa. O que acontece é que tem gente que engambela, sabe? Tem gente que a pessoa ela parece que ela tem uma vergonha de não saber. Você não tem que ter vergonha de não saber, entendeu? Não tem que ter vergonha de não saber. Mas tem gente que tem aquela vergonha de não saber. Então, quando você pergunta alguma coisa para a pessoa ela começa a tentar engambelar com base em conhecimentos superficiais que ela pegou em algum site ou em alguma fonte de conhecimento. Aí, só que não é o suficiente para uma discussão. A pessoa nem sabe sobre aquilo. Quando ela começa a falar, por mais que ela pense que está conseguindo enganar alguém, com certeza alguém vai saber que ela está tentando enganar. Por quê? Porque a pessoa, geralmente, quando a pessoa te pergunta sobre algo, a pessoa sabe sobre aquilo. E quando você desvia da sua fundamentação teórica sobre aquilo, ou prática, a pessoa identifica e isso já fica ruim para você. Tá bom? Super importante. Terceiro ponto. Leia postagens. Lá no LinkedIn você tem as postagens que a sua rede faz. Então, uma coisa importante é você adicionar pessoas. Adicionando pessoas, você vai começar a ver na sua linha do tempo algumas postagens. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que vão postar lá, na verdade, artigos. Tem pessoas que vão postar lá reflexões. Tem pessoas que vão postar lá problemas pedindo ajuda. O que você vai fazer? Você vai se atentar a esses posts, você vai ler o post, você vai refletir sobre ele, você vai então dar o seu ponto de vista sobre aquilo dentro daquele post. Júlio, o que isso vai me ajudar? Isso vai ajudar você a ganhar visibilidade. Todas as vezes que você comenta um post, aquele post ele é repartido com as pessoas que fazem parte da sua rede. E se a pessoa que é a autora do post clicar no curtir, o seu post também vai ser compartilhado com as pessoas da rede dela. E isso faz com que tanto as pessoas da sua rede quanto as pessoas da rede dela saibam que você é uma pessoa que é capaz de ler um post, refletir sobre aquilo e dar a sua opinião de maneira aberta. E isso é uma das coisas mais importantes como sendo habilidades hoje em dia, que é você ser reflexivo, não ser simplesmente uma pessoa que repete o que ouviu. Entendeu? Então é uma grande oportunidade isso daqui. Por quê? Porque se você fizer a sua reflexão,
pode crescer tanto do seu lado quanto do lado da pessoa que foi a autora daquele determinado post, tá bom? Dentro do meu YouTube tem muitas dicas que eu deixo para vocês de como você melhorar o seu LinkedIn. Eu desejo muito sucesso a cada um de vocês que está aqui hoje, né? E desejo aí que a gente possa se ver em breve para que você possa aí aprender um pouco mais, né? Aumentar, elevar aí um pouco mais, se aproximar um pouco mais aí do seu objetivo, que é de conseguir acelerar a sua jornada rumo a alavancar a sua carreira em teste de software e aumentar o seu salário em mais de 30%. A gente se vê no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Eu te espero lá. Tchau, tchau.